Olá pessoal, nessa videoaula eu vou ensinar como calcular a integral de convolução pelo método gráfico. Bom, aqui a gente vai fazer a convolução entre as funções x de t e h de t. Bom, para aplicar o método gráfico, a primeira coisa que a gente tem que fazer é expressar graficamente as funções que vão ser convoluídas, no caso x de t e h de t. Primeiramente vamos representar x de t. Analisando a função x de t, a gente percebe que é um degrau de amplitude 2, começando em t igual a 2 e indo até t igual a 4. Certo? E agora vamos expressar a função h de t. Analisando a função h de t, a gente vê que ela é uma soma de duas funções. Um degrau, desenhar primeiro o degrau, que um degrau de amplitude 2, começando em t igual a 0 e vai até t igual a 2. E depois uma reta de equação 4 menos t, que começa em t igual a 2 e vai até t igual a 4. De posse da expressão gráfica das duas funções, a gente escolhe qual delas rebater. Como é que a gente pode ver isso? A gente vê através da integral de convolução, que eu vou expressar aqui nessas suas duas formas. Que a gente tem a primeira forma, que é o h de tal, x de t menos tal de tal, ou a outra forma, que vai ser x de tal, h de t menos tal de tal. Bom, a função rebatida deve ser sempre a função mais simples para facilitar os cálculos, certo? E entre essas duas funções, a gente vê que a função mais simples é a função x de t, pois ela não tem nenhum t multiplicando ela, no caso aqui é somente uma constante, 2. E aqui na h de t a gente percebe que tem um 4 menos t. E quando a gente fosse colocar na fórmula h de t menos tal, a gente teria que substituir esse t por t menos tal. Ficaria um pouquinho mais complicado. Aí no caso a gente vai rebater a função x de t. Rebatendo a função x de t, a gente vai obter isso aqui. Onde tinha menos 2, a gente vai colocar t menos 2. Onde tinha menos 4, a gente vai colocar t menos 4. A amplitude vai se manter em 2. E essa é a função x de t menos tal. E agora vamos expressar a função h de tal, que é a que a gente precisa para poder calcular a integral de convolução. X de t menos tal a gente já tem, e o h de tal agora. O h de tal nada mais, nada menos que substituir o t por tal aqui. O gráfico vai ficar da mesma forma, só vai mudar a variável. Aqui o h de tal. De posse dessas duas funções, aqui a gente pode calcular a integral de convolução, expressando elas em um único gráfico. Vou fazer isso agora. Aqui eu vou representar o h de tal. E aqui o x de t menos tal. Aqui é 0, t menos 2, t menos 4, 2, 4 e 2. Bom, aqui a gente pode perceber o quê? Que de acordo com a integral de convolução, que faz a multiplicação da interseção das áreas, a gente percebe que quando t é menos 2, a gente tem que fazer o quê? Que percorrer com essa função que foi rebatida, a x de t menos tal, percorrer toda a função h de tal, certo? A gente percebe que se a gente pegar a função x de t menos tal e passar ela até chegar em zero,
a gente não vai ter nenhuma interseção de área entre elas duas, certo? A isso a gente vai ter que a integral de convolução vai ser zero. Nesse intervalo aqui, ó, enquanto t menos 2 for menor ou igual a zero, que a gente vai obter o intervalo aqui, t é menor ou igual a 2, certo? E a gente expressa aqui a integral de convolução, que vai ser o y de t nesse intervalo, vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito do h de tal, x de t menos tal, de tal, igual a zero, para o intervalo de t menor ou igual a 2. Agora vamos para o intervalo em que o t menos 2 já é maior do que zero. Vai ficar da seguinte forma. Aqui, o t menos 2 ele era menor do que zero. Agora ele já passou do zero aqui, ó. T menos 2. Aqui a função, perceba que ela está percorrendo o eixo aqui, ó. Está passando por ele todo. Aqui a gente vai ter o seguinte intervalo. T menos 2 maior ou igual a zero, menor ou igual a 2. A gente vai ter que T maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. Esse é o intervalo. E aqui a gente escreve a integral de convolução nesse intervalo. Vai ser integral. Aí, os limites da integral vão ser o quê? Vão ser a parte em que tem interseção de área entre as funções. No caso aqui vai ser entre 0 e 2. Vai ser de 0, t menos 2, desculpe. 0 até t menos 2. Das duas funções que estão se multiplicando aqui. Que no caso vão ser o degrau do h de tal e o degrau de x de t menos tal. Que aí a gente vai pegar somente a amplitude deles. Porque se o de t menos 2 e o t menos 4, isso aqui é somente o intervalo em que elas valem, certo? Aí vai ficar da seguinte forma. 2 de tal, que isso vai ser igual a, resolvendo essa integral, né? 4t menos 8, válido nesse intervalo. Agora vamos fazer para o intervalo em que t menos 2 é maior do que 2 já. Aqui t menos 2 já é maior do que 2. Esse intervalo vai ficar da seguinte forma. T menos 2 maior ou igual a 2, menor ou igual a 4. T maior ou igual a 4, menor ou igual a 6. Montando a integral de convolução, vai ser igual a integral da parte das áreas interseccionadas, né? Que é os limites da integral. A gente vai ter essa área mais essa área. Nesse caso, a gente vai precisar dividir em duas integrais, por causa que essa parte aqui é dada pelo degrau, pela multiplicação do degrau da x de t menos tal e da h de tal, e essa parte é dada pela reta da h de tal, certo? A gente vai ter que dividir em duas. A primeira integral vai ser de t menos 4 até 2, do degrau de cada uma multiplicando, para igual ao anterior, mais a integral de 2 até t menos 2 da parte do degrau vezes a parte da reta da h de tal, de tal. Resolvendo isso aqui, colocando o resultado da integral já, a gente vai ter que vai ser menos t ao quadrado mais 8t menos 8, válido nesse intervalo. Agora vamos para mais um intervalo. O intervalo quando t menos 2 é maior do que 4 agora.
t menos 2, t menos 4. Esse intervalo vai ficar da seguinte forma: t menos 2 maior ou igual a 4. E aqui tem um 6, que é o tamanho dela. O tamanho dela é 2, só vai no máximo até 6. Menor ou igual a 6. A gente vai ficar com o t maior ou igual a 6, menor ou igual a 8. Certo? Aí esse aqui monta na integral de convolução. A gente vai ser que o y de t vai ser igual a integral, a parte da área, né? Tem interseção de área, de t menos 4 até 4. T menos 4 até 4. Das funções estão se multiplicando aqui, que é o degrau vezes a reta. 2 do degrau, 4 menos t da reta. Opa, tal, desculpa. D tal. O resultado dessa integral, a gente obtém que vai ser t ao quadrado menos 16t mais 64. Bom, agora a gente já pode montar para todos os intervalos. Vou fazer só para o último intervalo aqui rapidamente, que é para o intervalo em que t menos 2 é maior do que 6. E aqui a gente vai ver que ele é zero também, igual lá o primeiro intervalo. Porque quando t menos 2 for maior do que 6, aqui não vai ter mais interseção de área entre as funções. Portanto, a integral vai ser zero. Agora vamos montar os intervalos da função y de t, que elas são válidas. A y de t vai ficar da seguinte forma. Primeiro intervalo vai ser 0 para t menor ou igual a 2. 0 para t menor ou igual a 2. Aí, próximo intervalo vai ser 4t menos 8 para t entre 2 e 4. Agora, o próximo intervalo vai ser menos t ao quadrado mais 8t menos 8 para t entre 4 e 6. E o próximo intervalo vai ser t ao quadrado menos 16t mais 64 no intervalo de 6 a 8. E para t 0 para t maior ou igual a 8. E esse é o intervalo que a função y de t é válida. A convolução de x de t com h de t.